Oi pessoal, tudo bom? Dr. Ronaldo Casimiro da Costa falando para vocês da The Ohio State University nos Estados Unidos. E primeiramente eu quero agradecer muito a todos que viram os últimos vídeos que a gente postou e que fizeram comentários, sugestões. E o vídeo de hoje é baseado na sugestão, no comentário de um colega que falou: olha, você comentou que dor é o sinal mais consistente, mas eu não tenho visto muito isso. Eu não sei se eu não estou sabendo como avaliar isso daí. E, obviamente, a gente quer ajudar todos, gente. Então, decidimos fazer esse videozinho focado nisso. Para dar uma revisadazinha bem breve, o que a gente está falando? A gente está falando sobre síndrome da cauda equina, estenose degenerativa lombosacral, que é um problema onde há uma compressão, muitas vezes causada por disco, né, e outras estruturas, entre a região L7 e S1 das raízes nervosas e nervos espinhais. Isto gera dor consistentemente, gente. Mas não é uma dor gritante, sabe? Não é um paciente que tem aquela dor clara. É uma dor que a gente tem que palpar para identificar, tá? A marcha desses pacientes, ela tem alterações leves. Muitos desses casos, gente, mas muitos, parecem problemas ortopédicos. Muitos vão parecer displasia coxofemoral. Por quê? Porque eles sentem claudicação. Um cachorro de 8, 9, 10 anos de idade, um labrador já idoso, um pastor idoso, você vai pensar o quê? A maioria das pessoas não gosta de neurologia, gente, não gosta. Então, um dos objetivos nossos, nesses videozinhos e nosso curso que a gente dá em São Paulo, é exatamente isso, tentar desmistificar e ajudar nessa questão de mostrar que com algumas regras básicas e seguindo uma ordem, uma abordagem lógica, a gente pode fazer uma diferença muito grande na abordagem diagnóstica e terapêutica desses casos, tá? Então, a dor, a gente tem que trabalhar para detectar ela, para fazer o diagnóstico diferencial muito bem feito desses casos de problemas ortopédicos e de outras doenças neurológicas. Agora, como é que a gente faz para identificar essa dor? A gente pode prestar atenção na postura, tá? Que na maioria dos casos de síndrome da cauda equina a postura não está alterada, e a gente vai fazer a palpação. A palpação, gente, ela é chave, mas chave mesmo, para ajudar a gente nessa questão do diagnóstico diferencial. Então, como é que a gente faz essa palpação? A gente tem que apoiar bem o paciente na região pélvica ou sobre o externo e começar na região torácica cranial, sentido crânio-caudal. Por que crânio-caudal e não caldo-cranial? Porque tem muito mais problema na região lombosacral do que na região torácica cranial. Veja que eu começo a primeira palpação desse jeito. Agora eu vou mudar e vou aplicar uma força mais intensa. Veja que meu braço está numa posição perpendicular. E veja que o paciente, o cão, não está reagindo com sinais de dor. Tá? Ele vai reagir com sinais de dor se ele tiver algum problema na coluna vertebral. Tá? Agora, olha, eu vou partir para o terceiro nível de palpação e olha a força que eu estou aplicando e ele não está reagindo. Eu vou passar pela região toracolombar e vocês vão ver, ele não vai reagir. Tá? Se o paciente não tem nada, ele não reage. Tá? Ele pode ficar tipo de saco cheio, cansado, como agora, que vocês vão ver que ele olha para o lado e fala: pelo amor de Deus, quando é que você vai parar de palpar? Tá? Mas isso não é dor, isso é desconforto. Eu vou mostrar para vocês esse outro caso, que aqui, só para parar um segundinho, esse era um paciente que veio para a gente com suspeita de síndrome da cauda equina. A marcha dele tinha principalmente claudicação, não era nada muito claro, tá? Que a gente inclusive fez o diagnóstico de síndrome da cauda equina à ressonância, então não é suspeito, é confirmado. E olha a diferença no grau de dor desse paciente, tá? Tô chegando na região toracolombar, ele não reagiu ainda. Cheguei na região lombar, olha agora. Tá? Ó, ali já antecipou a dor, já sabia. Olha o grau de dor que ele tem quando a gente palpa a região lombar. Olha aqui na região lombosacral, olha agora. Ó. Clara dor. E aqui ele fica com uma postura cifótica. É isso que a gente vê. Mesmo que esse paciente não tenha dor clara à marcha, ele não tinha. Você olhando para ele, você não ia falar que ele tinha dor, tá? Além disso, o que mais que a gente precisa, que a gente pode fazer? Extensão da região lombosacral ou da região da cauda. A cauda para mim é mais confiável porque quando a gente faz a região lombosacral toda, pode confundir com problemas de articulação coxofemoral e a gente não quer isso, tá? Não precisa palpar 3 vezes, gente, se na primeira passada você já identificou dor. Então esse é um ponto importante para lembrar. E se a gente na palpação espinhal, como eu demonstrei para você, para todos aqui, não detectar dor, o que a gente pode fazer? A gente pode e deve fazer, sempre nesses casos, a questão da palpação retal. A palpação retal, gente, tem um propósito duplo que é muito importante ser lembrado.
Um é ajudar na identificação da dor desses casos que a gente suspeita de síndrome da cauda equina, tá? Esse é um ponto crítico, tão crítico que a gente tem como regra aqui na Ohio State University esse ponto. Só existem 2 razões para a gente não realizar a palpação retal nesses casos. E essas razões são ausência de dedos e ausência de ânus. Se essas razões não forem preenchidas, o que é bem improvável que sejam, não tem desculpa para a gente não realizar a palpação retal. A gente tem que realizar. Aí você fala, mas esses cachorros são grandes e podem ser agressivos. Eu não vou palpar. Bom, você palpa quando você sedar para fazer as radiografias. Aí você fala, mas por quê? Só para a gente ver a dor? Não, não é só para ver a dor, que é aí que é o jump of the cat que eu quero mostrar para vocês agora. Dá uma olhada nessa reconstrução sagital de uma tomografia. Você não precisa dominar a arte da interpretação tomográfica para saber que passa aqui na coluna toda, chega aqui, tem uma baita de uma massa nessa região, que dá para ver que está invadindo o L7, está invadindo a região sacral e estava invadindo todas as raízes da cauda equina, e esse paciente veio encaminhado para a gente como se tivesse síndrome da cauda equina, tá? Isso é facilmente detectável numa palpação retal, mas facilmente, tá? Então, simples, gente, coisa simples que faz uma diferença muito grande para os pacientes e para as famílias. Então, para a gente resumir, nos casos de síndrome da cauda equina, a gente está falando do quê? De uma dor leve a moderada que vai se tornar muito mais visível, muito mais fácil de ser detectada quando a gente faz a palpação espinhal com a técnica que eu demonstrei para vocês, por exemplo, e fazendo também a palpação retal nesses casos. E eu deixo vocês com essas 2 imagens bem interessantes. Eu recebi perguntas se pode compartilhar esses vídeos. Gente, por gentileza, fiquem à vontade para compartilhar com qualquer pessoa que podem estar interessados nisso, porque o objetivo é exatamente isso, disseminar o conhecimento neurológico, tá bom? Muitíssimo obrigado. Um grande abraço.